Não tem um pingo da chuva, velho. O pingo é só um pingo, velho. Mas vários pingos. Faz muita coisa, pô. Localizado na zona oeste do Recife, o bairro da Várzea do Capibaribe é uma área de grande importância para Pernambuco, pois deu origem aos primeiros povoados da região, ainda no século XVI. Os primeiros núcleos de ocupação na várzea foram formados a partir de engenhos de açúcar que ali se estabeleceram, favorecidos pela fertilidade das terras e a abundância de água vinda do rio Capibaribe. Hoje, a várzea é o segundo maior bairro em extensão territorial da cidade e abriga, além de vários casarões que chamam a atenção para o seu bucolismo, diversos espaços culturais e educacionais importantes. Dentro do plano do Parque Capibaribe, o Parque Capibaribe passa pela várzea, né? Dentro do plano do Parque Capibaribe, é exatamente o que chama Águas do Saber, um lugar onde o rio está com vários centros educacionais. Então a região, que é um parque do saber, um parque do conhecimento. E é no bairro da Várzea que está um raro exemplar da memória arquitetônica do Recife, o antigo Hospital Odontológico Magitô. Essa estrutura aqui, à nossa direita, é um chalé, tipo um chalé romântico, de arquitetura única, e foi o primeiro hospital odontológico da América Latina. A construção aí é de 27/5/905, deve ter uns 110 anos, 111 anos. O chalé romântico é o único representante desse estilo ainda existente na cidade e retrata um tipo de construção peculiar, assim como os costumes da época. No final do século XIX e início do século XX, famílias abastadas construíam suas casas de veraneio e usufruíam dos banhos nas águas do rio Capibaribe. Assim, a história do Casarão da Várzea se entrelaça com a história de vida de muitos moradores, que possuem uma ligação afetiva com o local. Eu sempre pulei aqui, sempre. Por isso que eu digo que aqui é o meu quintal, tá ligado? Que a minha vida toda foi aqui, faz 40 anos, acho que uns 35 anos que eu entro aqui. Nos anos 60, o Hospital Odontológico Magitô foi fechado, mas ainda um pequeno posto de saúde funcionou nos fundos do casarão até a década de 80. Foi cuidado a partir daí por um caseiro, que permitia a entrada de moradores do local para a realização de atividades de limpeza, missas e ensino de capoeira. Tinha um senhor aqui, nas antigas, mesmo há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, chamado de Seu Miguel. Ele foi um dos primeiros caras que ficou aqui tomando conta. Eu digo isso porque eu sempre morei aqui e aí eu vinha pra cá e esse Seu Miguel, ele corria atrás de mim, velho, pra não deixar eu ficar aqui dentro, pegando manga, aqui tem o baia. Tem manga rosa, caju, tinha banana. E esse coroa chamado Seu Miguel, ele era invocado com a galera que entrava aqui, né? Apesar de ter aspectos arquitetônicos únicos e revelar muito da história do bairro da Várzea, o casarão ficou esquecido e abandonado por mais de 40 anos. Em 1992, o chalé foi atingido por um incêndio que destruiu o piso dos seus 2 pavimentos de madeira e parte do seu telhado. Esse piso era intacto, cara, e aconteceu que uma vez veio um menino aqui usar alguma coisa, eu acho que era cannabis. Só que ele não tinha forte, não tinha isqueiro, não tinha nada, ele levou uma vela para cima do casarão. Aí foi quando ocasionou o incêndio do casarão. A originalidade compositiva do casarão ainda se mantém atualmente, mas o chalé continua com a estrutura comprometida. As intempéries consomem o que resta das portas, janelas e gradis que ornamentam o imóvel. Então, mais ainda o cuidado para que ele seja bem tratado, ele seja recuperado e, assim, é preciso com uma certa urgência, porque todo bem imóvel que está exposto às intempéries, se não tiver esse cuidado, ele se desmonta. Também foi na década de 90 que houve uma iniciativa de inclusão do casarão na categoria de IEP, Imóvel Especial de Preservação. Porém, na época, a proposta não obteve êxito. O conceito de cultura mudou muito com o tempo. E o conceito de cultura, ele elasteceu. Então, incorporou exatamente esses exemplares ecléticos. Por isso que muitas vezes os imóveis que são classificados como imóveis especiais de preservação,
em alguns momentos ele sai dessa lista porque não estava contemplado como valor artístico, mas isso mudou. Ao se tornar um IEP, a arquitetura do casarão seria restaurada e seu pátio externo ganharia um novo uso. Ou seja, você precisa restaurar o imóvel, mas você não perde seu potencial construtivo. Dada a importância dos aspectos históricos do casarão, no ano de 2012 foi realizada uma nova solicitação de inclusão do Magitô na lista de preservação de imóveis da cidade. Mas devido aos trâmites legais, somente em 2015 o decreto de inclusão foi assinado pelo então prefeito Geraldo Júlio. A Prefeitura do Recife, que é proprietária do terreno desde 2013, prometeu a restauração do casarão e a construção de um mercado público no seu terreno. O objetivo era preservar e restaurar o prédio e, ao mesmo tempo, ali criar um novo equipamento de uso público e também remanejar todos aqueles comerciantes que estão ali no entorno do prédio, fazia feito uma feira. Um total de 55 boxes ordenaria o comércio informal instalado nas calçadas que cercam o Magitô. Tem vários ambulantes no entorno do casarão e uma promessa de construir um mercado público para abrigar essa comunidade aqui. Então ia tapumar, deixar isolado. Esse projeto de recuperação e restauração demorou muito, então a gente ia fazer um projeto de restauração e aí ficou no que estava. Mas para tirar a feira é até pouco investimento. Era para ocupar somente o quintal e fazer a feirinha e garantir aos comerciantes que estão nas calçadas a ocupação por eles, prioritariamente. Hoje o cenário é praticamente o mesmo, e os comerciantes que trabalham ao redor do casarão sofrem com as promessas já feitas sobre a construção do mercado. Organizar a gente lá dentro, fazer um compartimento, 30 ou 40, tudo que ele pudesse fazer do compartimento, botar ele lá dentro. A gente está só esperando, mas faz 23 anos. Que esperamento danado é esse? Já faz 20 anos que eu estou aqui e 20 anos que escuto mentira. E eu fiquei contente, dizendo, não, beleza, ele vai ter as contas da gente, então ali fecha, né? E pronto, mas menino, é mais fácil ele chegar aqui, mandar arrancar tudo, deixar a gente na rua, sem ser assim mesmo, sem ser deles. Né? Os homens do poder. Eu não gosto de falar não, porque eu digo a verdade. Tomou o nome da gente, enganou a gente. Ainda esse ano a gente faz. Mentira, todo ano, toda vez que tem voto, eles inventam isso. Pra gente que nem uns bestas votar neles, a gente vota. Nem por aqui ele passa pra dizer muito obrigado, um bocado de idiota. Se tivesse aí dentro, isso é melhor, né? Se ele fizesse compartimento aí dentro, um negócio mais organizado, tudinho, podia ser melhor. Podia vir gente mais de fora. Eu vou pro mercado da Vase, comprar um negócio no mercado da Vase. Mas aqui não tem mercado. Tem essa feirinha livre, isso aqui, quando não é mercado. Aí viu o cara encosta o carro aqui, com medo de levar uma multa, e com o outro buzinando atrás, beber no meio da rua, entrar aqui, no meio da rua, o freguês fica no meio da rua. Mas faltou recurso para a contratação do projeto. E também não tivemos recurso para fazer a obra. Mas a vontade existe. Então, esta peça não tem, a gente não abandonou a ideia de recuperar o prédio. Apenas adiou-se por falta de recursos. Geraldo, olha Geraldo, essa conversa de vocês já era. Eu digo na hora. Quando você entrou não tinha crise, a crise vai ter agora. E agora que tu não vai fazer, que tem crise, né? Agora que tu não vai fazer, Geraldo. Eu digo na cara dele. Tu vai dizer que é a crise, como é que vai fazer? Pronto. Então, tu é um homem que prometesse e não cumprisse com a tua promessa. A população da Várzea, como estudantes, comerciantes e integrantes de movimentos sociais e culturais do bairro, estavam cansados do abandono e da sujeira do casarão e resolveram iniciar uma mobilização para fazer uma limpeza e revitalizar o local. Na realidade, quem iniciou a limpeza aqui foi eu aí na frente. Aí quando eu iniciei a limpeza aí, apareceu o pessoal da prefeitura dizendo que ia fechar o casarão, botar uns tijolos ali na frente, pô. Eu disse pra ele, eu digo, meu irmão, em vez de tu fechar, pô, por que tu não manda limpar o casarão, pô? Porque, aí eu disse pra ele, eu digo, porque isso aqui, aí apontei pra ele ali, eu digo, porque isso aqui foi eu que limpei, pô. Você não é da prefeitura, por que você não manda a galera limpar, pô? E aí no outro dia, ele mandou, eu disse a ele, eu digo, tu manda limpar. Eu digo, não feche não, porque se você fechar eu vou derrubar. Eu disse a ele, não feche não.
Se você fechar, eu meto o pé aí e derrubo. A única ação da prefeitura até então foi enviar agentes da Inlurb, empresa de limpeza urbana do Recife, que retirou cerca de 40 toneladas de detritos do terreno. Essa limpeza deu mais força para os mutirões organizados no fim de semana pelo movimento Salve o Casarão da Várzea. E o movimento Salve o Casarão surgiu desse corpo cultural todo, das ideias das ideias culturais, artísticas de resgates das nossas histórias, né? De pesquisas, de investigações das nossas histórias. E a ideia do Salve o Casarão surgiu muito daí, de interesse de poder cuidar e da consciência que vem antes, que é incondicional, que a gente tem de saber de que o povo unido jamais será vencido. A fim de preservar e possibilitar o uso do espaço, o Grupo Salve o Casarão já realiza diversas movimentações. A primeira, de ocupação do espaço, que começamos no dia 9 de abril e temos seguido todos os sábados fazendo ocupações de diversas formas, tanto de mutirão de limpeza, de cuidado, de construção da horta comunitária, como de fazer brincadeiras aqui dentro, de fazer oficina, de fazer alguns debates. E a movimentação jurídica, que temos cobrado a resposta dos órgãos da prefeitura sobre em que pé anda tanto o projeto do mercado como o projeto de restauração do casarão. A gente pretende fazer 2 banheiros aqui em cima, usar essa parte aqui para um espaço para fazer oficina. A gente quer fazer uma ludoteca para as crianças naquela quina ali. Aí, por trás na torre, vai ser a rádio Magitó, que aí já tem até algumas sinalizações dela. E vamos construir um forno de barro, que é quando a gente faz nossas paneladas, todo sábado tem panelada, ali atrás da casinha. A intenção é que o espaço seja sempre ocupado e que os próprios moradores façam uso cultural do casarão e compartilhem entre si a história que cada um tem do local. Tem vários movimentos culturais que acontecem na Rua da Feira, que é essa rua em frente ao casarão, na praça, que acontece sem estrutura, sem espaço, tendo estrutura do casarão que poderia abrigar toda essa movimentação. Tem maracatu, tem coco, tem capoeira, tem o bloco lírico, tem muitas coisas que pode ser executado aqui, né, cara? Por isso que a gente tem que preservar pelo casarão. E para que essa memória cultural seja mantida, é preciso preservar memórias de pedra e cal. E preservar memória é fundamental para as cidades, porque é nessa preservação da memória que as cidades se diferenciam. Senão elas ficam todas uniformes, né? Porque se constrói simplesmente o que se está querendo naquele momento. Então, destruir o passado é uma forma muito cruel de conviver com a história, porque a história da cidade, conviver com a história da cidade, que a história da cidade é como a história de um palimpsesto, que é um amontoado de tecidos que se constrói com o tempo. Agora precisa ter a pressão política. E a pressão política é a comunidade organizada. Essa é a pressão política. E vários outros casarões, igrejas e parte de nossa história concreta, viva, foram destruídas já assim e a gente não aguenta mais isso. Dessa forma, a luta pela preservação do Magitô se transparece no desejo de guardar memórias de cada um que viveu ali, mas principalmente no interesse conjunto de preservar a nossa própria história. Se o ser humano fosse unido como o pingo da chuva, esse casarão aqui seria melhor.